O portfólio de produto hoje, Márcio, impressora jato de tinta, Sim, impressora jato de tinta, depois laser, laser, depois multifuncional, que é aquela impressora, com scanner, scanner agregado. fax, exatamente. em alguns casos, né? Sim, alguns casos fax. E o que mais que ela tem? Então, impressora, copiador, Ela scanner. trabalha em rede também. E ela já tá em né? rede. Ela está em rede, ela pode ser utilizada numa empresa que... Pro grupo. Para o grupo. Poxa, Márcio, mas ela é em rede, mas ela só tem USB 2.0. Ok, vamos colocar um adaptador RJ45 nela Vai embora. e ela trabalha em grupo tranquilo. Então, vamos lá. Jato de tinta, as impressoras laser, as multifuncionais e... Aí tem as impressoras para o segmento pessoa física, para você usar em casa. Exatamente. Assim, basicamente... Que é diferente, não é? A gente tem ali uma questão de velocidade e custo. Então, se você pegar a impressora jato de tinta, basicamente ela tem uma impressora multifuncional jato de tinta que utiliza cartuchos de tinta e que você não tem dor de cabeça ao trocar, porque você vai estar trocando a cabeça de impressão e a tinta junto. Ficou muito prático isso. Então, é o próprio, muito friendly ali isso. para o usuário. Então, ele vai e troca. Ok. A tecnologia jato de tinta também tem uma variante dela, que é a impressora que é carregada com garrafas de tinta. Essa pegada nova. Né? Então, a cabeça de impressão junto com o cartucho, ela tem ali um chip. Então, ok. Ela tem um sistema que é jato de tinta. E você também tem um sistema jato de tinta, só que é um tanque de tinta que vai estar trabalhando. Também tem uma cabeça de impressão, vai fazer o mesmo trabalho. Então, custo menor. O tanque de tinta, ele não é eu não diria uma reinvenção, mas é uma variante da jato de tinta. Qual que é a diferença, né, basicamente? Você tem hoje muitas pessoas que começaram a empreender, as empresas deram uma enxugada, as empresas começaram a entender, poxa, eu não preciso de uma laser para imprimir tão rápido. Então, será que eu preciso ter uma impressora laser aqui na minha companhia? E eu preciso de cor? Uma impressora tanque de tinta. Em casa, uma impressora de cartucho. Exatamente. Jato de tinta resolve o problema. 400, 500 páginas por cartucho. Exatamente, está resolvido. Porque você não precisa ter um investimento grande no hardware, você vai imprimir poucas vezes, vamos falar assim, em termos de consumo, e você tem uma outra solução que é a garrafa de tinta, que vai te auxiliar muito conforme o seu volume, e você tem ali garrafas de tinta vendidas em combo, que te dão um desconto na aquisição já de todas as cores, mesmo você tendo um consumo maior do preto e amarelo, mas você já tem a solução. Então, de novo, você tem a conveniência, né? Aí eu tenho impressoras de jato de tinta que fazem, às vezes, ali na corporação. Eu tenho impressoras que a gente pode chamar de tanque de toner, que é o mesmo princípio, com um custo menor. E tenho impressoras laser, que aí sim, velocidade maior, um consumível que dura muitas páginas, por exemplo, consumíveis que duram 9.700 páginas e por aí vai. Então, aquela questão, eu preciso ir até o Rio de Janeiro. Em quanto tempo, com quantas pessoas, sim. Quanto você fala quanto você vai gastar de gasolina. Exatamente. E a questão de avaliar bem as aplicações, né? Porque não é só uma impressão pela impressão. Porque muitas vezes as pessoas não precisam comprar uma grande impressora para ter uma boa qualidade. Ela pode ter uma impressora pequena tendo qualidade. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje você trabalha na Golden Distribuidora. Tá. Golden Distribuidora. E a Golden é o maior distribuidor de impressoras HP. Isso? É um dos maiores. A Golden é também muito forte. Aí sim eu posso afirmar com certeza que é o primeiro em suprimentos. Suprimentos, é exatamente. Isso. E há anos, né? Sim, há muitos anos, né? Já está mais de 30 anos no mercado. Porque é o que eu costumo dizer para os clientes, que a gente tem a oferta completa. Então, eu não me preocupo só em oferecer a impressora, mas eu também quero saber como é que vai estar o seu dia de amanhã,
o mês que vem, daqui 3 meses, no pós-vendas. E eu comecei a minha carreira trabalhando com suprimentos, né? Eu não comecei com impressoras. E eu brinco dizendo que trabalhar com suprimentos é como se fosse uma farmácia. Só que é uma farmácia de guerra, porque cada hora chega ali um tipo de ferimento, você tem que corrigir. E como o parque vai crescendo, né, mesmo no Brasil tendo uma lei que desobriga aí o fabricante a manter o suprimento após 5 anos de descontinuidade, se o equipamento é bom, ele continua rodando e os suprimentos continuam por 10, 15. Existe máquinas máquinas com 10 rodando anos. com muitos anos de quilometragem. Daqui a pouco né? vai ter uma feira de máquina funcionando. Né? Nem tem de carro velho. Olha, eu te digo que, como eu falei, aquela questão de migrar a tecnologia, né? Em alguns lugares, agora está chegando a tecnologia, por exemplo, laser. Em outros está chegando a tecnologia jato de tinta com um custo menor. E a gente viu isso durante a pandemia, por exemplo, questão de disponibilidade. Muitas empresas trabalhando com revisão de equipamentos. Sim. Porque essa questão de chega o componente, 40 dias, tem o transit time, etc. Então, o que a gente tem aqui que a gente consegue resolver? Com o que a gente consegue resolver? Com o que tem em casa. Exatamente. Então, lá na Golden, a gente oferece essas soluções de impressão de maneira completa, né, com os suprimentos e com as impressoras, e procurando sempre direcionar para o que o cliente melhor precisa. A gente tem uma realidade bastante nova, né, que não é tão nova, mas que influenciou bastante, que é a questão aí dos marketplaces. Então, antes era vender para o canal, o revendedor, e o revendedor vender para o seu cliente final. Hoje, a gente tem o mercado online concorrendo, né, com os revendedores. Os revendedores também estão lá dentro do próprio comércio eletrônico. E os clientes têm acesso de maneira mais rápida às informações do que eles querem, só que a gente precisa tentar direcionar esses clientes de uma maneira melhor. Tanto o revendedor, que muitas vezes fala, não, isso aqui está vendendo. Fala, peraí, mas está vendendo por quê? Por que está vendendo? Tem alguma razão. Ou tem uma promoção, ou tem uma tendência ali, mas vamos pensar no longo prazo. Aí a Golden entra, mas qual é o custo de cópia? Quantas páginas? Porque a Golden também trabalha com papel. Sim. Então, eu tenho ali todo à mão uma maneira de oferecer, como eu te falei, né, uma oferta completa para o cliente. Mas a maior preocupação da gente é que o cliente compre a impressora correta, numa condição competitiva, e que ele não tenha dor de cabeça ao precisar de um suprimento, seja ele qual for. Então, a gente vai direcionar, vai deixá-lo sempre atendido. E essa questão da farmácia de guerra, muita gente fala, pô, Márcio, mas é pesado você falar farmácia de guerra. Eu falei, não, mas veja, hoje se você vai até uma drogaria, você vai com alguma dor. Mas só vão te procurar, você tá com... porque né? a tabela de cartuchos são muitos SKUs, são muitos part numbers, exatamente. E isso também fez com que o próprio mercado de tecnologia laser se modificasse. Então, antes você tinha o 220, o 127, o bivolt, o fusor, várias peças. Então, modificou-se os projetos para que eles ficassem mais lineares, né, com a voltagem, com menos peças, menos manutenção. Ou seja, isso também tem a ver com redução de custo do produto. Eu tenho na minha cabeça um negócio legal. Aqui no escritório, nós tínhamos uma impressora na sala da diretora e ela chegou e falou, cara, estou imprimindo colorido. Eu falei, caracas, vou apanhar, né? O que eu tive que fazer? Sair correndo comprar cartucho de tinta. Vai o tonto aqui, 3 quadras para frente lá, buscar o cartucho de tinta. Cheguei lá, né, peguei o modelo da impressora, né, pesquisando naquela parede lá cheia de cartucho. Bom, achei, tipo assim, R$150, 125, 125, 125, né? Bom, falei que vou gastar 300 pau de cartucho. Falei, para aí. Fui lá na frente,
Quanto é uma impressora nova? Tanto, carrei a impressora nova e vim com a impressora nova. Porque o que eu ia gastar de cartucho para aquela máquina que tinha uns 4 anos, 3 anos, eu Sim. comprei uma máquina nova. Você comprou uma nova. E- Que já vem com E que já vem com cartucho com de tinta. suprimentos, exatamente. Cheguei lá, instalei a máquina, tá funcionando. Tchau, peguei a... Ela tá aqui ainda uma partilheira ali. Tipo, mais uns 2 anos atrás. E aquela ali tá funcionando lá uns 2 anos. Por isso que eu te Já tá digo. na hora de trocar essa também. Pois não, Porque o cartucho ficou mais caro trocar aqueles cartuchos que lembra que eram vários, né? uhum. E essa máquina nova, com um cartucho com três cores. as cores, né? Que compõem lá 16,8 milhões, é isso, né? Exatamente. Nossa, hein? Agora Também de número. E a preta. Exatamente. Então você tem 2 cartuchinhos ali, cara, ficou muito mais barato. Exatamente. Eu agarrei a impressora e vim embora. Por isso que a questão eu até também brinco com colegas, se você vai comprar uma impressora, procure utilizá-la sempre. Ah, mas por quê? Porque você vai utilizar do valor que você investiu. Quando você tem um grande trabalho para fazer, às vezes é melhor você dar uma pausa e falar, opa, peraí, acho que não é o momento de investir num suprimento para fazer em casa, a menos que você tenha uma necessidade. Porque existem pools de impressão, existem empresas que são especializadas em fazer impressão. Então, elas têm máquinas muito grandes, com grande capacidade, e hoje o custo de impressão, conforme o equipamento, ele está na casa dos centavos. E a gente está falando tanto quanto para quem vende a impressão e também para quem faz o outsourcing. Tá. Eu queria que você me explicasse o seguinte: você tem essa situação do outsourcing, tem muita empresa que tem as máquinas alugadas com todos esses, né, que a gente comentou, com a parte de suprimentos, a parte de serviço, e tem empresa que tem as máquinas. Sim. Agora, existe um movimento de cancelar esses contratos e voltar a comprar as máquinas. Por que eu tenho escutado? Que o contrato está caro, falta de gente, né, esse problema aqui de gente, né, que é de funcionário para fazer gestão disso, né? mão de obra, e cada vez utilizando menos. Então a pessoa fala, pô, calma aí, vou colocar aqui uma impressora aqui, uma aqui, e vou ter uma redução de investimento aqui, uma despesa, né? Uhum. E aí volta a se vender mais impressoras, né? Porque o mercado está consumindo mais. E nesse outro ponto aqui, essas empresas de contrato estão perdendo o mercado ou indo para outros setores. Você está enxergando isso? A gente está vendo que a impressão no modelo de outsourcing ela passa por uma transição. E a gente entende que isso é um pouco natural, pegando o exemplo do próprio escritório. Às vezes você vê as pessoas fazendo impressões que elas poderiam fazer em casa se tivessem equipamento, mas elas fazem no trabalho. Só que para a empresa ter esse controle é muito complicado. Quando eu digo controle, ela vetar a impressão. Para ela é um documento. Ela não tem como qualificar aquele documento, né? Sim. Pô, é um TCC? Não sei, o cara vai mandar fazer em 3 dias ou em 4 dias. Estou dando um exemplo aqui. E aí, a mão de obra em relação a atender a impressora, muitas vezes ela está sendo compartilhada com outros equipamentos, né? E esses equipamentos que são utilizados nesse modelo, eles são realmente utilizados até a última gota, porque o contrato inicial é feito por um período, ele pode ser renovado, etc. E essa transição também passa por um pouco desse movimento de híbrido, né, dos escritórios. A pessoa de 5 dias vai trabalhar 3 no escritório, 2 em casa. Então não vou ter todo mundo aqui. Então eu preciso mesmo do outsourcing, né? Eu preciso mesmo do outsourcing de impressão. Então o que está acontecendo? Está tendo um movimento de adaptação para o outsourcing de computing. Sim. E o outsourcing de mobile, muitas vezes. Ao mesmo tempo que você vê que uma grande empresa que faz operação de seguros aí, ela saiu do mercado de locação de assinatura de veículos e assinatura de mobile. Então,
o cálculo do custo, da estrutura, tem que ser muito bem feito. Como eu te falei lá atrás, o custo de impressão ele é baixo, então também tem que ter uma digitalização, então tem que ter a depreciação. Senão né? a empresa não ganha dinheiro. Exatamente. Ou a empresa de outsourcing. Então, quer dizer, o serviço ele é cada vez mais valorizado, só que ele também vai custando mais. Então, a questão de mudança, muitas vezes, também tem a ver com o seguinte, eu já ouvi de empresas, mas a gente está precisando, nesse momento, para a gente é importante a gente ter ativos. Sim. Porque a questão do serviço é uma compensação, ela vai acabar se aproveitando ou não, né? Na depreciação dos impostos, etc. Mas nesse momento a gente precisa ter ativo, então a gente precisa ter o equipamento, a gente precisa... e outras, assim, que tiveram experiências que não foram muito boas com os operadores de outsourcing. Porque o melhor cenário é ir instalar a máquina, tirar o relatório e mandar a fatura do mês. Mas o desafio é a impressora está funcionando, Não às acabar o turno. 19h30 no fechamento, tá todo mundo ali aguardando e o SLA é de 12 horas. Não, meu amigo, mas esse SLA não me atende. Mas para ter uma SLA de 6 horas, de 3 horas... é na capital? Quantos quilômetros da capital? Então, a nossa geografia também, ela às vezes acaba desfavorecendo um pouco isso e nem toda empresa consegue ter centros, né, de atendimento ou estoque de peças ou mão de obra para fazer. Então, eu vejo que é um momento de transição das empresas na oferta de produto. Na oferta e também dela entender se para ela está sendo vantajoso o serviço somente de impressão ou ela vai reduzir a impressão, vai colocar o computing. O mobile, a gente está vendo que está aumentando muito, né? Seja de tablet, seja de smartphone mesmo. A empresa quer ter ali uma ferramenta de comunicação rápida com o seu funcionário. E a impressão ela vai sendo coadjuvante desse processo, de novo, da tecnologia, da evolução da tecnologia. Porque, por exemplo, uma conta de telefone para você comprovar que, Pedro, você fez uma ligação aqui que estava fora do contrato da empresa ou estava fora do horário. Eu posso te mandar um print da conta, mas eu preciso apresentar para você. Bom, a gente recebia as contas, a gente recebe por e-mail. Exatamente. E ninguém vai imprimir aquilo lá, 30 páginas. Exatamente. Mas veja, a gente recebe por e-mail, recebe por correio eletrônico, mas a gente não teve um desconto. Não. Por conta disso, Só certo? ele que ganhou. Exatamente. Então, incorporou na rentabilidade do operador. Então, eu acho que esse ciclo da tecnologia, a impressão vai estar sempre presente. Né? Como eu falei agora há pouco, a questão de estimular novas gerações a fazerem os seus trabalhos, a fazer desenhos. A gente produzia isso, as professoras faziam lá no famoso mimeógrafo, hashtag mimeógrafo, quem for pesquisar. Então, cheiro de álcool, né? Exatamente. Então, era uma maneira ali de produzir, estimular a criança a entender a diferenciação de cores, o cognitivo. Então, eu acho que a impressão ela vai nesse caminho dentro das empresas, dentro das casas e dentro das indústrias, né? Porque a questão da tecnologia 3D, né, que foi evoluindo, começou na sinterização, já está em várias vertentes. Hoje ela é uma solução que faz com que a empresa consuma menos matéria-prima, muitas vezes, e tenha o necessário para produzir o que ela realmente vai fazer. Um exemplo, tem uma peça que não consigo encontrar, eu tenho o desenho dessa peça. Ótimo, vamos fazer em impressora 3D.